você. Amiguinho, vamos falar o nosso versículo? Você já decorou? É assim, ó. Porque Deus amou tanto, 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 tanto o mundo que deu seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra. João 3,16. Legal. Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Fechando os olhinhos, tá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra. Peço para que o Senhor abençoe o entendimento de todos que estão assistindo essa aula. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Crianças, lembram que na história passada aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus e o túmulo estava vazio? Os anjos deram a notícia de que ele havia ressuscitado? Então, nessa história, 2 discípulos de Jesus, depois de saberem dessa notícia, estavam saindo da cidade de Jerusalém e indo para uma cidadezinha chamada Emaús. E aí eles estavam conversando no caminho sobre o que aconteceu com Jesus, sobre todas aquelas coisas. De repente, apareceu Jesus, o próprio Jesus, mas eles não o reconheceram. Eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. E aí Jesus disse: do que vocês estavam falando? Ou qual era a conversa de vocês? E um deles, muito entristecido, disse: ué, você não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? E ele: quais acontecimentos? Ora, sobre Jesus, homem de Deus, profeta, que fez muitos milagres e como as autoridades o entregaram para ser crucificado. Hoje já é o 3º dia que ele morreu. E algumas mulheres foram até o túmulo e disseram que estava vazio. Elas disseram que tiveram uma visão, viram anjos e os anjos disseram que ele estava vivo. Pena, né? Pena que ele morreu, porque a gente achava que ele ia ser o rei, que ia salvar Israel. Mas já é o 3º dia que ele está morto. Jesus respirou profundamente. Ai, como que vocês não creem ainda nas escrituras e nos profetas? Eu vou explicar para vocês que era necessário que o Messias viesse ao mundo, padecesse, sofresse e ressuscitasse. E aí Jesus continuou, crianças, caminhando com eles e explicando desde o Velho Testamento, desde o comecinho lá da Bíblia, tudo que os profetas tinham dito a respeito dele mesmo. E eles continuam sem reconhecer que aquele era Jesus. Eles caminharam e Jesus foi falando para eles das escrituras, falando. Quando eles chegaram na cidade onde eles moravam, que era Emaús, chegando perto da casinha deles, então Jesus queria despedir-se deles. Então tá bom, uma boa noite para vocês. Não, imagina, logo já está muito escuro para você ficar andando aí sozinho. Entre conosco, isso mesmo, e coma pão com a gente. E assim, eles convidaram Jesus para comer pão em sua casa, e Jesus entrou junto com eles. Então, crianças, Jesus entrou na casa deles, e aí eles ofereceram pão, um alimento, para que todos eles comessem ali. E aí, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu aquele pão. Neste momento, quando Jesus pegou o pão e deu graças a Deus pelo pão e o partiu, então eles reconheceram que era Jesus, porque era um costume de Jesus fazer aquilo.
Jesus! É Jesus! Mas assim, quando eles olharam de repente, Jesus havia sumido. Jesus não estava. Era Jesus! Com certeza era Jesus! Meu Deus! É verdade! Quando ele falava pra gente das escrituras no caminho, o nosso coração ardia. Era Jesus! Como não o reconhecemos? Vamos voltar para Jerusalém e contar para os nossos amigos! Vamos! E aí eles voltaram todo aquele caminho de novo para Jerusalém e contaram para os seus amigos que eles tinham encontrado Jesus no caminho. E aí, para a surpresa deles, os outros discípulos também disseram que Jesus havia aparecido para eles. E essa é a nossa história de hoje. Crianças, nessa história, esses dois discípulos, eles já tinham recebido a notícia daquelas mulheres de que Jesus estava vivo. Mas mesmo assim, eles duvidavam de que realmente Jesus estava vivo. Você já parou para pensar como Jesus se sentia com tudo isso? Como será que Jesus sentia sabendo que ele passou tudo o que ele passou pelas pessoas e as pessoas mesmo assim duvidavam de suas palavras? Já imaginou? Então a primeira lição que nós aprendemos nessa história é que nós não devemos duvidar de Deus e de Jesus. Porque é verdade tudo o que aconteceu. Jesus está vivo e Jesus está conosco. Tanto é que nessa história, Jesus caminhava com esses discípulos e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Mas por que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Não é engraçado? Eles andaram tanto tempo com Jesus, viram tudo que Jesus fez, como que eles não reconheceram quando Jesus se aproximou? Jesus falou da palavra de Deus, explicou tudo desde lá do comecinho da Bíblia. Como que eles não reconheceram? Lembra que a tia falou na aula passada? Quando o nosso coração está triste, quando a gente está passando por situações difíceis ou quando a gente duvida, quando a gente não tem fé, a gente não consegue enxergar Jesus. Mas mesmo a gente duvidando e mesmo o nosso coração triste, mesmo assim Jesus, ele está conosco, ele está caminhando conosco, ele está nos ensinando como ele ensinou para os discípulos, explicando o porquê que tudo aquilo tinha acontecido com Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo, crianças. E uma coisa muito interessante nessa história é que assim que eles reconheceram que era Jesus, assim que eles viram que era Jesus que estava ali, e aí de repente Jesus sumiu, eles se alegraram e eles quiseram dar as boas notícias para os seus amigos, os outros discípulos. Eles tinham caminhado bastante de Jerusalém para Emaús, a cidade onde eles moravam. Mesmo assim, eles resolveram voltar para Jerusalém só para dar as boas notícias. A gente também, crianças, a gente tem que se dispor a dar as boas notícias para as pessoas. Mas que boas notícias, tia? A boa notícia é que Jesus morreu por você para te salvar e através de Jesus você tem acesso a Deus. Então nós temos que dar essa boa notícia para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Ah, mas agora tem a pandemia, eu não posso sair. Mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar essa aula, esse vídeo para um amiguinho seu, ou pode mandar para um adulto que não conhece Jesus, para que ele também conheça essa história, para que ele saiba o que Jesus fez por amor, por nós, por ele. Então, crianças, nós aprendemos que não devemos duvidar de Jesus, que Jesus está vivo, que Jesus caminha conosco mesmo quando a gente não percebe e que nós devemos dar sim boas notícias, falar do amor de Jesus para as pessoas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na semana que vem. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nossa, amiguinho, como é bom saber que Jesus está sempre conosco, né? E que Ele está vivo, ouvindo as nossas orações. Ai, eu fico muito feliz.
semana abençoada. Fiquem com Deus.